Então, isso era carga de estudo. Com relação a material, eu foquei muito em PDF, né? Então, era uma sugestão que eu via muito pessoal falando, fala, porra, não vai em videoaula quando você tiver com dúvida. E eu respeitei isso. Depois eu até comecei também a falar, pô, cara, eu percebi que às vezes eu demorava um pouco para ir para videoaula e depois eu percebi que, cara, tá com dúvida, pode ir também sem medo, para não ficar essa neura assim, pô, não pode, pô, direito civil no início, meu Deus, isso é empresarial, caramba, eu não sei nem o que o cara tá falando aqui, porra. É difícil, Enfiteuse, pô, sei lá o que é enfiteuse, sei lá o que é que o cara tá. Então, eu comecei a assistir contabilidade, depois eu pedi pinico, falei, não, eu assisto todas as aulas, já assisti, né? Mas eu valorizava muito o PDF, né? Então, eu estudava, e aí isso foi uma coisa que funcionou muito bem para mim, né? Então, eu falei que estudava de 3 horas a 3 horas e meia em um dia médio por dia. Estudava, em regra, 3 matérias aí, e eu não passava de 1 hora e 15 por matéria. Por mais que o assunto estivesse gostoso de estudar, Não passava. separava. Porque ficou muito claro para mim que o que acontece é que é importante que você tenha contato com aquela matéria muitas vezes. Né? Como o meu mentor lá, o Bruno Bezerra, né, falava, pô, cara, é muito melhor você dar várias voltas na matéria do que uma volta muito longa. Às vezes a quantidade de horas que você botou é a mesma, mas a eficiência é muito menor. E cada hora que você passa, você acaba aprofundando um pouquinho mais, Um pouquinho mais, né? Então, eu não gastava muito tempo com a mesma matéria por dia, então ficava de 1 hora e 15. Anotava a página que parava no PDF e depois continuava daquela página no dia seguinte. Então, quebrava as matérias, né? Ficava ali com um ciclo de matérias de 5 a 10, 5 a 12, a depender do pré-edital, de acordo com o que a mentoria passasse, aí depois já estava tudo. Então, essa é a minha carga horária, dividia assim mais ou menos por hora, 1 hora por matéria, 1 hora e pouquinho por matéria. E comecei a ir acrescentando mais questões, né? Sempre procurava, pô, fiz esse PDF hoje. O PDF tem, sei lá, 100 questões. Pô, vou dividir ali, em algum momento eu cheguei a dividir pares e ímpares, mas eu não respondia quase que também mais de 10 a 15 questões por dia da mesma matéria ali, do mesmo assunto. Por quê? Porque depois começa a ficar fácil. Eu era do tipo que eu resolvia a questão e eu já olhava a resposta na mesma hora, né? Respondi, já olha a resposta. Porque até eu ouvi alguém comentando depois e fez muito sentido para mim. Na hora que eu estou estudando, eu não estou só... Eu tô estudando ali, cara. Eu não preciso o tempo todo me testar, porque se eu fosse, por exemplo, fazer uma bateria de 15 questões e só ver a resposta depois, às vezes eu tinha que fazer muita anotação na questão para saber que eu estava com dúvida naquele aspecto, aquela palavra, sério. Opa, desculpa. Tranquilo, fica tranquilo. E aí, quando... se eu fizesse a questão na hora e já olhasse a resposta, então na hora eu já anotava, é isso que eu tô com dúvida nisso. E aí, porra, depois que você pega 5, 10 questões, se eu começar a fazer, eu começo a acertar e eu começo a me enganar, eu começo a achar que eu tô entendendo o assunto. Então eu também não fazia muitas questões da mesma... faz só 10, 15... fixação Cara, ali todo mesmo. dia. Mas aí eu vou gastar amanhã só 10 minutos. Passa 10 minutos, faça ali mais questões. Então, sei lá, um PDF com 100 questões... Eu fazia aquelas questões ao longo de, às vezes, 1 semana, 2 semanas. Sim. E aí eu entrava na aula 2 e começava a fazer questões da aula 2 e da aula 1 ainda, porque da aula 1 e aí começava a encavalar mais intencionalmente para sempre eu estar em contato com as questões, que eu percebi que o que acontece quando eu ia fazer o simulado, quando no momento do concurso, volta à questão. Não é necessariamente a complexidade da questão, mas você não lembrar muito assunto. E a forma de você conseguir reter, eu percebi que é você sempre estar em contato com a matéria. E aí eu